Boa tarde, pessoal. Aqui é o Luiz e é mais um vídeo do canal Aulas com o Luizão. O segundo vídeo do nosso canal a gente vai tratar um pouquinho de ciências biológicas. Vamos mudar um pouquinho de química, né? A primeira aula é sobre ecologia. Mas o que significa ecologia? Ecologia nada mais é que a parte da ciência que estuda os seres vivos e o seu ambiente. Ou seja, qual é a relação entre o ambiente em que um ser vivo está e o seu próprio ser vivo? Originalmente, ecologia no grego significa oikos, significa casa, e logos significa ciência. Originalmente foi empregado lá em 1866 pelo alemão Haeckel, né? Designa essa relação entre o ser vivo e o ambiente em que elas vivem. É uma ciência, gente, multidisciplinar. O que significa isso? Além de ser ciências, engloba mais ramos de conhecimento. Engloba a física, engloba a química, as ciências econômicas e as próprias e as ciências sociais, porque entende-se a complexidade das relações entre a humanidade, os seres vivos e o próprio planeta. O primeiro quesito que tem de ecologia, os primeiros conceitos básicos, que são os conceitos básicos de ecologia, é o que significa biosfera. Biosfera nada mais é que a região do ambiente terrestre onde há seres vivos. Ou seja, no início da sua existência, a Terra era um planeta bem diferente de atualmente, né? Sua superfície era quentíssima, não permitindo que se tinha água em estado líquido, né? Essas evidências lá de 3,5 bilhões de anos atrás, né? E a própria atmosfera era composta principalmente pelo gás carbônico, pelo metano e pelo monóxido de carbono e principalmente também pelo gás nitrogênio. À medida que o planeta foi esfriando, a água líquida foi se acumulando nas depressões da crosta, originando os primeiros lagos e mares da Terra, né? Com o aparecimento dos seres vivos há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, lá atrás, uma nova entidade passou a ser parte da constituição do nosso planeta. Além da litosfera, que é a constituição das rochas e do solo, da hidrosfera, que é a constituição de águas, e também a própria atmosfera, que é constituída pelo ar, passou a existir a biosfera, que é representada pelos seres vivos e pelo seu ambiente. Ou seja, biosfera é a região do ambiente onde há seres vivos, onde eles se relacionam, né? Embora esse termo passou a se pensar numa camada contínua de regiões, há locais frios, há locais quentes, mas há seres vivos lá. Então, a biosfera, ela se estende desde as profundidades de oceanos, lá do mar, lá do lago da Fossa da Mariana, né, que é a região mais funda do mundo, até as mais altas montanhas existentes no nosso planeta. Então, a biosfera é um termo bem abrangente. Depois da biosfera, já que a gente falou sobre a região onde a região onde os seres vivos se ocasionam, a população. O que é a população? É um conjunto de seres da mesma espécie em uma determinada área geográfica. Ou seja, é constituído por indivíduos de uma espécie apenas. Então a população é um conjunto de seres da mesma espécie. Se por exemplo, canes familiares, é só canes familiares que é a população. Então a população é um conjunto de seres da mesma espécie. Logo depois tem a comunidade, que é chamado também de biota ou biocenose, né? É o conjunto de populações já diferentes. Então eu posso ter canes familiares, eu posso ter outros tipos de cães. Então há um conjunto de populações de diferentes espécies, né? Então isso se dá à população, isso se dá à comunidade. A comunidade de uma floresta, por exemplo, compõe-se de várias espécies de arbustos, de árvores, de pássaros, né, de próprios micro-organismos que convivem e se interrelacionam, né? Além de se interrelacionar, os seres vivos da comunidade podem ser bióticos, que são aqueles que têm vida. Eles podem ser abióticos, que são os que não têm vida. Ou seja, os seres vivos eles podem se relacionar eles se relacionam, né, com seres que não têm vida. Ou seja, no exemplo da floresta, os elementos físicos e geoquímicos, por exemplo, é uma área que contém o solo, com seus minerais, a sua água, e a atmosfera, com seus gases, umidade, temperatura, grau de luminosidade. Então, é isso que os fatores abióticos. Eles se relacionam com os aspectos físicos e geomórficos, tá? E geoquímicos também.
Logo em seguida, já que a gente falou sobre os seres abióticos, a gente tem um conceito muito importante de ecologia que a gente tem que trabalhar, que é clima. O clima são os fatores físicos que atuam em uma determinada região da superfície terrestre. Mas como se dá o clima? Ele se constitui do quê? O clima se constitui de luminosidade, de temperatura, de pressão, de ventos, de umidade, de regime de chuvas e a radiação solar. A radiação solar é um dos principais determinantes do clima. Por exemplo, climas tropicais, climas polares. Por exemplo, no clima tropical aqui no Brasil, o clima equatorial, há uma maior incidência de raios solares do que lá na Antártica ou no Alasca, na costa do Canadá, não é? Então é determinante isso. A temperatura ambiental é uma condição ecológica decisiva para os seres vivos se distribuírem no planeta. Poucas espécies conseguem viver em lugares extremamente quentes ou frios. Eles são adaptados. É aí que a gente vai para os outros 3 últimos conceitos, que é habitat. É o ambiente em que vive determinada espécie ou comunidade. Ou seja, quando dizemos que uma espécie vive na praia e que a outra vive na copa de florestas ou de árvores, por exemplo, estamos nos referindo a onde eles vivem. Então, é um habitat deles, né? Por exemplo, cada espécie de ser vivo, ele se adapta a seu habitat de uma forma, de uma determinada forma. Essa adaptação refere-se ao conjunto de relações e características da espécie no local. Desde o tipo de alimento que ele consome, desde o tipo de reprodução, onde ele mora, quais são os hábitos, quais são os seus inimigos, quais são as suas estratégias de sobrevivência. Isso daí é o nicho ecológico, ou seja, é as interações adaptativas da espécie, ou seja, como ele se adapta naquele habitat. Isso é o nicho ecológico. O último conceito, pessoal, é ecossistema. O que é ecossistema? É a unidade de interação entre os seres vivos e os seres não vivos, ou seja, os biótopos. Tansley, que foi o ecólogo que utilizou pela primeira vez o termo ecossistema, lá em 1935, falou que era uma unidade discreta em que os seres vivos, ou a biocenose, e os componentes não vivos, que são os biótopos, eles interagem, formando um sistema estável. Os princípios que definem, gente, o ecossistema aplicam-se sim em todas as escalas, desde um pequeno lago até um nível planetário. Assim, o ecossistema pode ser tanto uma floresta, como uma ilha, como um aquário com plantas, peixes, bactérias. Mas o maior ecossistema do planeta, pessoal, é a própria biosfera, considerada por sua totalidade, pela sua abrangência de seres. Eu espero ter ajudado. Isso deu por hoje. O próximo vídeo a gente vai falar sobre competição e as suas interações em que os seres vivos se interacionam e o princípio de Gauss. Até a próxima aula, pessoal. Assinem, se inscrevam no canal e deem um gostei no vídeo. Tchau, tchau!